A maioria dos gaúchos é favorável à pena de morte, ao porte de armas e também é contrário à liberação da maconha. Esse foi o resultado de uma pesquisa realizada pelo Instituto Index no início deste mês de fevereiro. É sobre este pensamento mais reacionário dos gaúchos que a gente conversa agora com o professor de Direito da UBRA Torres, Rodrigo Oliveira de Camargo, e o cientista político Caco Arraes, e também é sócio do Instituto. Sejam bem-vindos. A gente vai tentar agora entender este processo para contextualizar, né? Os resultados foram obtidos numa pesquisa. O que motivou esse levantamento? O que levou a gente a fazer essa radiografia de como o gaúcho pensa? O Instituto Index ele realiza pesquisas sistemáticas no Rio Grande do Sul, levantando diversos temas e assuntos de interesse da população. Eu acredito que essa tenha sido a maior pesquisa já feita no Rio Grande do Sul. Ela era muito mais ampla do que acabou sendo divulgado pela imprensa, era mais de 130 perguntas. Então, para mapear realmente qual é o sentimento, qual é o pensamento do cidadão gaúcho de diversos temas, e aqui foi alguns temas polêmicos, né, que foi determinado que tem um perfil conservador da população. Não é o meu ponto de vista, mas é o que está sendo contextualizado. Para a gente começar, quais foram os principais resultados obtidos, na tua opinião? Desses que foram divulgados, que foi sobre a criminalidade, segurança é o principal medo do gaúcho hoje, né? A criminalidade e as drogas. Então é um ponto que ficou determinado na pesquisa. Acho que isso responde também um pouco o porquê do ser favorável à pena de morte, ser favorável ao porte de arma, porque ele acho que está tendo uma falência das instituições. Então ele está querendo, talvez, ele ter o direito de se defender. Bom, o Caco já manifestou uma opinião, né, não concorda, de repente, com esse termo conservador ou reacionário. Eu pergunto agora, boa tarde, professor Rodrigo, a gente pode enquadrar este perfil, pelo menos esse adjetivo de reacionário ao povo gaúcho? Está correto? Na verdade, esse pensamento não é uma exclusividade do povo gaúcho, né? Esse pensamento ele acaba sofrendo uma tendência internacional em que são explorados, nesse sentido, questões relacionadas à violência e à criminalidade. Toda a população mundial tem algum sentimento de insegurança, né? E a partir desse sentimento de insegurança existe uma exploração por alguns órgãos, como, por exemplo, a classe política, a classe da mídia, que acaba alimentando essa situação e reflete nos resultados que foram divulgados pelo Instituto Index. Então quer dizer que não é uma característica única e exclusiva do gaúcho. Podemos enquadrar outros estados aqui dentro mesmo do Brasil com questões de segurança, que foi o que o Caco levantou inicialmente. Seguramente, se essa pesquisa fosse feita em São Paulo, por exemplo, Paulo, nós teríamos um resultado muito semelhante em termos de índices, como em qualquer outra região do Brasil, talvez da América do Sul, na Europa, porque existe uma tendência da população neste momento, né, de autoproteção e falta de credibilidade também nas instituições, né, como foi colocado. Bom, um número interessante é que 40% dos entrevistados disseram que menores de 16 anos também devem ser presos, são favoráveis, então, à redução da maioridade penal. A maioria dos entrevistados gaúchos, eles acreditam que a maioridade penal tem que ser revista, né? Sendo que 40% menos de 16 anos e 50% de 16 anos completos. E só 8% para manter nos 18 anos. Então, de cada 100 pessoas, apenas 8 quer que mantenha da maneira que está. Então, realmente, só que aí entra em cláusulas muito mais complicadas, né? O professor pode explicar um pouco isso, que mexeria em Constituição, que essa é uma cláusula que é pétrea, né? Não poderia ser modificada. Além da condição dos nossos presídios hoje, que não comportam o número de presos que já existem hoje, né? Que estão em regime fechado. A SUSEP ia dizer que não ia ter vaga. Isso. Nós estávamos conversando antes de entrar no ar aqui com o professor Rodrigo e justamente nós falamos isso, né? Ia dar um inchaço do sistema prisional, que já está inchado, né? Diminuindo essa maioridade penal e talvez, não é uma opinião pessoal minha, mas talvez aí tu ia estar botando menor de idade por um crime talvez não tão grave para uma escola para tirar uma pós-graduação no crime. Né? E em piores condições do que provavelmente... Né? Me parece, não sei se o professor concorda, nesses aspectos a resposta é muito emocional. Por exemplo, no caso do sistema prisional, se a gente for botar com aspectos racionais, obviamente a pessoa pensaria duas vezes na atual situação.
tem um pouco de emoção, trabalha com medo, frustrações, questões que isso motiva a responder, por exemplo, no impulso. A pesquisa é quantitativa, não é qualitativa nesse aspecto. E aí, professor, a gente pode enquadrar? Seguramente. Quando eu comecei a ler os dados da pesquisa, eu justamente pensei, foi a primeira coisa que eu pensei, né? Que as respostas dos gaúchos não levavam em conta a situação prisional. Hoje o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, atrás somente dos Estados Unidos e da China, com aproximadamente 700 mil presos. Tá? Se nós formos contar aquelas pessoas que não têm mandados cumpridos, ou seja, que existem mandados de prisão na rua, nós poderíamos superar facilmente a casa de 1 milhão de presos. Tá? E para ficar no Rio Grande do Sul, nós temos um déficit prisional aqui de 7 mil vagas. No Presídio Central nós temos 1.600 vagas, no Presídio Central de Porto Alegre, nós temos 1.600 vagas disponíveis para ocupação de 3.740 pessoas. Tá? Então, o resultado dessa pesquisa, tanto em relação à redução da maioridade penal, como em relação à questão da legalização ou não da maconha, levaria a uma ampliação, um inchaço ainda maior desse sistema, que já é caótico. Nós temos aí manifestações da Corte Interamericana de Direitos Humanos falando sobre necessidade de intervenções no Presídio Central de Porto Alegre. Então, esse dado certamente não foi levado em consideração pela população, né, ao responder à pesquisa. Sim. Agora, vamos puxar para outro aspecto, tá? A gente já levou em consideração o aspecto emocional, né, um aspecto psicológico. Agora um aspecto cultural. Voltando para a nossa história. Quando a gente botou, entre aspas, bagual, né, um comportamento bagualudo, o fato de 55% defender a pena de morte, dá para a gente associar também com essa questão do gaúcho resolver na ponta da faca, as coisas se resolver na hora, porque também é uma questão que, se a gente pensar racionalmente, vai ponderar por vários aspectos. Inocentes indo, por exemplo, para a execução, enfim. A gente pode também relacionar aspectos históricos também com a pesquisa? A pesquisa, ela não tinha a opção do talvez, do relativo. Era sim ou não. Sim. Sou a favor ou sou contra, né? Então, acho que podemos explicar um pouco por isso também. O gaúcho, faca na bota, tem que defender o que é seu, então não importa a maneira. Estou vendo que a polícia não está me defendendo, então vou me defender por conta própria. Então, acredito que sim, que esse fator, uma região agrária também, que tem questão de invasões, tudo isso pode justificar esta resposta. Essa pesquisa foi aplicada na Grande Porto Alegre ou em todo o estado? Em todo o estado. Foram 30 municípios divididos em todas as regiões do estado. Bom, esse pensamento... A gente pode incluir o pensamento... Esse pensamento de resolver com as próprias mãos explica alguns casos que a gente viu ano passado, né? Sim, de linchamento. De linchamento coletivo. Eu me lembrei agora daquele termo, professor Rodrigo, que é muito comum, e hoje a gente vê nas redes sociais, é o bandido bom, bandido morto. Também está relacionado a isso. A justiça, pelo menos para algumas pessoas, pode ser feita com a própria mão. Pelo menos é o que eles interpretam. No direito, a gente pode identificar isso de uma forma... Por exemplo, quando alguém entra em contato com um advogado, vou pegar um exemplo do senhor, essa questão emocional aflora muito e aí faz parte do trabalho do advogado também acalmar a pessoa para que ela não tenha esse impulso psicológico e emocional de querer resolver tudo na hora. Seguramente. Me parece ser, nesse sentido, pena de morte, um pensamento totalmente retrógrado e com base, talvez, na falência das instituições responsáveis pela persecução penal, dos responsáveis pela prática do delito. Né? Evidentemente que, uma vez procurado um advogado para tomar alguma atitude, a primeira indicação vai ser buscar os órgãos responsáveis para solucionar aquele caso e evitar que nós tenhamos qualquer tipo de lei de talhão, né? Sim, o olho uma por retaliação olho, uma imediata, retaliação claro. imediata, né? E me parece, a gente conversando também antes de entrar ao ar, que tem justamente, vocês falaram no início, essa questão extremamente cultural do gaúcho, né? O nível de manifestação a favor da pena de morte e do armamento da população, ele está mais concentrado na região sudoeste, né? Então, região de fronteira, região sul, que são regiões historicamente mais relacionadas com o bagualismo, digamos Exatamente. assim. Né? Então, me parece também uma tendência da pesquisa. A pesquisa mostra isso, né? Que o gaúcho tende a resolver as coisas na ponta da faca. Falando sobre pensamento retrógrado, a gente teve aquele caso semelhante lá do casamento gay, lembra em Santana do Livramento. Isso, bem lembrado. De que forma esses casos podem ser resolvidos, por exemplo?
Olha, naquele caso em específico, nós tivemos uma intervenção judicial, né, que causou aquela celeuma, né, e então a indicação da juíza lá de Santana do Livramento ao determinar o casamento no CTG acabou causando aquela comoção. Eu, particularmente, acredito que talvez tenha sido uma colocação, uma ideia infeliz, né? Em certo ponto, porque ela chegou a provocar essa manifestação. No caso, da sociedade. na tua opinião, professor, deveria ter uma questão de bom senso ali e não tentar impor isso, já que é uma questão cultural e isso se muda ano após ano. A gente não consegue mudar de um dia para o outro. Foi uma manifestação, eu até entendo o que ela buscou fazer, que foi uma manifestação simbólica, né? Trazer um casamento gay para dentro de um CTG. Tá? Talvez se as coisas fossem feitas de forma pouco a pouco, se primeiro tivesse realizado uma cerimônia no fórum, no salão do júri do fórum, né, da comarca, e tivesse acostumado a população àquele tipo de ato, de simbolismo, né, ela pudesse levar em um momento posterior para o CTG. Tá? Mas a questão é realmente cultural. O resultado da pesquisa, no meu ver, ele é extremamente cultural. Né? Os indícios são fortes. Agora, por outro lado, né, a gente agora vai pegar um outro aspecto, porque a gente está descendo o relho, né, literalmente, para usar um termo mais gauchesco, na gauchada, mas 84%, um pouco a mais de 84%, aprova a ação do programa Balada Segura. Isso pode ser uma mudança na cultura. Agora, falando no aspecto cultural, a gente mudar essa questão de dirigir bêbado não dá nada, faz parte da cultura do gaúcho, tomar uma canha, ir para um rodeio, alguma coisa semelhante. Enfim, parece que nesse aspecto há um avanço, não é, Caco? Isso. A pesquisa apontou que 84% dos entrevistados aprovam operações como balada segura. E desses que aprovam, a gente tinha uma segunda pergunta, que era qual deveria ser a penalização para o motorista que for pego dirigindo bêbado, não importando a quantidade. E deu 54% que é a prisão do condutor. Em segundo lugar, com 21%, a apreensão da CNH. As duas opções mais graves que eu tinha, que era a prisão ou a apreensão da CNH, foram as mais escolhidas. Né? Então mostra que há uma certa conscientização. Mesmo o cara que às vezes ele toma alguma coisa, que ele bebe e sai, ele está consciente que ele não pode fazer isso e que a balada segura está certo. Né? Então tem que ter ações desse tipo. Pois é, e no início da tua fala, tu falaste que o que te parece com esses resultados é que o povo gaúcho está precisando... que o medo, né, é o sentimento, enfim, e a balada segura, ela, de uma forma ou outra, ela acaba trazendo uma sensação de segurança para os gaúchos. Embora a questão cultural, voltando à questão cultural, parece que sempre é uma visão referente ao outro. Né? A gente tem sempre buscar o aspecto de o que eu faço, né? A pessoa em si inserida nesse contexto. Parece fácil, geralmente, né, professor Rodrigo, a gente condenar o outro, mas não se colocar no momento onde se transforma num réu, por exemplo. Seguramente, nas minhas aulas eu costumo falar muito isso, né? Que pimenta nos olhos dos outros é refresco. A gente tem esse anseio punitivo, né? A gente quer a diminuição de garantias daquelas pessoas que estão bebendo e dirigindo, né? E quando a situação cai no nosso colo, a gente vai querer que todas as garantias sejam asseguradas. Isso também é uma situação do próprio ser humano, né? Gostar de resolver o problema, indicando o outro para que cumpra a pena, indicando o outro para que seja responsabilizado. Mas quando a coisa acontece conosco, né, a gente quer que todas as garantias sejam asseguradas, né, a gente quer um bom advogado. Enfim, verdade. Né? Agora, professor Rodrigo, só para a gente esclarecer, o que a pena de morte, por exemplo, e a redução da maioridade penal são questões que não são fáceis de ser resolvidas, teria que mudar a Constituição. Qual seria o processo, por exemplo? Os dois argumentos, a pena de morte, principalmente, né? O Brasil, de forma alguma, aceita a pena de morte. Inclusive, isso acabou sendo bastante veiculado aí com relação à questão do traficante que foi executado na Indonésia. Né? O movimento do governo brasileiro, mais do que qualquer coisa, foi um movimento não para soltar, né? Não para evitar a execução, mas foi um movimento diplomático de mostrar nós
nós, Brasil, não aceitamos a pena de morte e por isso estamos ingressando com medidas perante o governo da Indonésia para que esse sujeito seja libertado ou que a pena dele seja cumprida de outra forma. Sim. Enfim, né? Então, na questão da pena de morte, foi uma situação diplomática. Porque o Brasil, de forma alguma. A constitucionalidade em relação à redução da maioridade penal também está garantida na Constituição. Nós temos um sistema de proteção de crianças e adolescentes, está previsto na Constituição Federal essa situação, então não seria tão fácil assim diminuir a maioridade penal. A gente não precisa se preocupar, então. Hã? A gente não precisa se preocupar, então. Ou devemos nos preocupar, né? Ou devemos nos preocupar mais ainda, especialmente com a questão da educação, quando se refere a menores de idade. Eu gostaria até de falar um pouco mais sobre essa questão da redução da maioridade penal, porque existe uma falsa impressão de que nós não punimos o menor infrator. Não, nós temos um sistema, que não é o sistema penal tradicional, que pune o menor infrator entre 12 e 18 anos. Tá? Então, existem situações em que, a partir do cometimento de crimes, eles podem ter a liberdade privada, né? E nós temos aí no Brasil mais ou menos 30 mil adolescentes nessa situação, né, de liberdade privada, além de outras medidas sancionatórias que são reparação do dano, prestação de serviço à comunidade, advertência. Então, o sistema penal, que no caso não é sistema penal, é um sistema que reprime atos infracionais, tá? Existe. É uma falsa percepção de que os menores não são punidos pelos seus atos. Tá? Então, eu acredito que essa seja também uma das características que não tenham sido pensadas ao responder à pesquisa. Se transforma num mito para muita gente. Para finalizar, professor Caco, só para quem está em casa, de repente ficou curioso para ver esses resultados, ele está disponível? Sim, ele está disponível. No site da empresa ele está disponível, www.institutoindex.com.br, tem toda a pesquisa completa. E há uma previsão de um novo levantamento? Sim, a ideia do Instituto é transformar essa pesquisa numa rotina no Estado, a cada 6 meses realizar ela, aprofundando alguns temas, para a gente ter um perfil do gaúcho. Muito bem. Quero agradecer a presença dos dois. Caco Arraes, cientista político e que representa o Instituto Index, que fez esse levantamento, primeira vez que levantamos, né, o que o gaúcho pensa a respeito dessas questões polêmicas, e o professor de Direito da UBRA Torres, Rodrigo Oliveira de Camargo. Seja muito bem-vindo também. Está em casa.